João 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi e disse-lhe a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. O versículo que nos salta aos olhos aqui nessa noite: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Soberano Deus, eterno Pai, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que por intermédio dela, através da tua palavra, nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser abençoados, sermos tocados pelo Senhor aqui neste lugar, Pai. Fala conosco através da sua palavra, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome seja santificado através dela. Amém e amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Amém? Esse texto para mim, ele é um texto muito marcante. Logo no início da minha conversão, esse texto sempre foi um texto que me chamou muita atenção. A primeira vez, isso acontece com a gente, né? Quando a gente começa a ter contato com a Bíblia, alguns versículos vão nos identificando durante a nossa caminhada. Se isso não acontece com você, eu quero abrir os seus olhos, é importante que aconteça, né? São nos momentos de dificuldades que a gente se apega a esses textos que Deus coloca no nosso coração, né? Então, eu digo que não é apenas um texto, são vários textos que em cada momento Deus vai trabalhando em nossas vidas, e alguns desses textos vão ficando marcados, né? Um exemplo meu, no caso, um testemunho meu, quando eu tenho alguma dificuldade ministerial, eu me lembro do versículo da minha chamada ao ministério. Esse versículo da minha chamada ao ministério é um versículo que me acompanha muito, e sempre que eu estou diante de uma dificuldade ministerial, eu me lembro desse versículo, eu me apego nele. Me lembro quando eu fui para o seminário, em 2002, o pessoal da igreja fez um culto de despedida, arrecadaram lá, tipo sabonete, shampoo, para que eu levasse, né, para o seminário naquela época. E eu me lembro que na hora que eu cheguei na igreja, os irmãos tinham colocado uma faixa atrás da igreja com Josué 1:9, que dizia assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te pasmes e nem te espantes, porque eu sou teu Deus e serei contigo por onde quer que andares. Eu lembro exatamente assim, da cena de eu entrando na igreja, e no fundo da igreja, a igreja era pequena, capaz que um pouco menor do que a gente aqui, e bem na parede do fundo os irmãos colaram aquela faixa, de tecido a faixa. E eu lembro que na hora que o culto terminou, eles enrolaram aquela faixa e me entregaram. E onde eu morava, lá no Alto Veracruz, em Belo Horizonte, era um barracão de 2 cômodos. De frente para a porta eu preguei aquela faixa. Então eu chegava em casa e lembrava: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não te pasmo nem te espantes, porque eu sou contigo, né? Serei contigo por onde quer que andares. Então esse é só um exemplo de um versículo assim, que sempre que eu tenho dificuldade, alguma batalha ministerial, me apego a esse versículo, né? Logo no início da minha conversão, antes da chamada ao ministério,
os meus olhos quanto ao servir a Deus se abriram na minha primeira leitura bíblica, não é? Eu fiz a primeira, quando eu converti, me deu muita sede pela palavra de Deus. Eu me lembro assim, eu devo ter lido a Bíblia toda em 4 meses, foi muito rápido. Eu queria ler, eu queria aprender, eu queria que aquilo entrasse na minha cabeça, né? E na minha primeira leitura bíblica, quando eu li o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, aquilo para mim me abriu os olhos, me incomodou. E eu penso assim, eu tenho que servir. Eu comecei a pensar dessa forma, preciso servir a Deus. Aquilo abriu os meus olhos relacionados ao servir ao Senhor. Esse versículo para mim, ele me ensina então a servir a Deus, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. O contexto desse texto que nós lemos é o seguinte, né? Há gregos que querem ver Jesus, há homens gregos que querem acompanhar o Senhor. E até pela resposta de Jesus no versículo de número 26, nós vemos que haveriam dificuldades para que esses gregos acompanhassem e servissem ao Senhor, né? E aí André e Filipe vão ter com Jesus e falam com Jesus sobre a vontade que esses homens tinham de caminhar junto com ele. Jesus primeiro conta uma parábola, uma pequena parábola, um versículo sobre o grão de trigo. Só para não ficar no ar aí, esse grão de trigo que cai sozinho é Jesus. Se você pegar o texto, você vai perceber que o grão de trigo sozinho é Jesus. Ele é o grão de trigo que caiu sozinho, que morreu sozinho, que entregou sozinho, que deu a sua vida sozinho. Isso que eu estou te falando não é de mim mesmo, é o comentário da Shed sobre o versículo de número 25, né? Então ele é o grão de trigo sozinho. Os demais grãos de trigo são aqueles que servem ao Senhor. Então ele caiu sozinho, ele foi julgado sozinho, para que os demais grãos de trigo produzissem frutos. Irmãos, o evangelho que nós vivemos no século 21, o evangelho que nós compartilhamos dele no ano de 2025, nesses últimos anos, tem sido um evangelho que tira do nosso coração a necessidade de servir a Deus. A igreja está desaprendendo que a Deus, ela tem que fazer alguma coisa. Mesmo quem já é cristão aí há mais tempo, principalmente se você já é cristão há mais tempo, é nítido a percepção de que isso acontece no nosso meio, às vezes até envolvendo nós, que lá no passado tínhamos esse desejo de servir o Senhor, de dar frutos para Deus, de apresentar ao Senhor algo, de prestar ao Senhor a nossa vida, como oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Até nós hoje, muitas vezes nos colocamos na posição de espectadores, e chegamos à conclusão, não sei de que forma, de que nós não precisamos fazer mais nada para Deus. Muitos de nós nos acomodamos, nos acovardamos, enterramos o nosso talento, dedicamos tempo, talento, serviço, a mamon, ao dinheiro, às coisas deste mundo, e muitas vezes não temos mais disposição para queimar a Deus a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Muitos de nós desaprendemos o conselho do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo de número 1, aonde ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós começamos a criar no nosso coração o sentimento de que quem serve nesse relacionamento que nós temos com Deus é Deus e não nós. Nessa última década, a igreja caminha como que se Deus fosse obrigado a servi-la. Nós achamos que Deus é o gênio dentro da lâmpada do Aladim, que nós esfregamos, fazemos um pedido e Ele é obrigado a realizar. Nós invertemos os papéis, aonde deveríamos estar sacrificando
perdendo a nossa vida aqui neste mundo para dedicá-la a Deus, invertemos os papéis. Estamos pensando que é Deus que tem que nos servir. Isso dificulta muito o caminho que a igreja precisa trilhar até a vinda do Senhor. Porque muitas pessoas criaram a concepção também, por causa desse pensamento, de que ela vem para a igreja para ser servida. Muitos de nós temos a ideia de que a igreja precisa nos servir. A igreja precisa nos servir com a sua estrutura, a igreja precisa nos servir na hora que o que eu precisar, o pastor, ele tem que fazer o que eu quero, não que o pastor não vá te atender, mas muitas vezes você acha que o pastor tem que fazer o que você quer, sem levar em consideração a igreja. Nós vivemos uma igreja, não digo talvez a Atos, mas nós num contexto geral vivemos uma igreja assim. Você já precisou procurar uma igreja para congregar? Até nós, nesse momento, às vezes pensamos errado, porque chegamos numa igreja pensando sobre o que ela tem a nos oferecer, e não é assim que nós deveríamos servir ao Senhor no ano de 2025, não é assim que nós deveríamos servir ao Senhor no século 21, nós precisamos servir ao Senhor como os nossos irmãos do passado serviam ao Senhor. Eu não procuro uma igreja que vai me servir, eu procuro uma igreja onde eu vou conseguir prestar o meu culto a Deus, aonde eu vou conseguir servir a Deus, onde eu vou servir a Deus através da palavra, eu vou servir a Deus através do louvor, eu vou fazer algo para Deus, eu vou conseguir dar a Deus o meu culto naquele lugar. E essas coisas são coisas que, outrora no passado, a gente encarava com muita responsabilidade. O Evangelho tem se contaminado muito próximo à vinda do Senhor. Essa é uma das questões que colocam no meu coração a certeza de que nós somos a geração que vai ver a vinda de Cristo. Eu tenho essa certeza no meu coração quando eu olho para a igreja à minha volta. Uma igreja onde o Evangelho foi fermentado, aonde a seriedade não tem mais importância, aonde nós não exigimos mais algumas coisas que a Bíblia exige, como seriedade na pregação do Evangelho, chamado. Muitas vezes nós vemos por aí pessoas que seguem líderes não vocacionados pelo Senhor. É até difícil muitas vezes, porque em alguns momentos que a gente tem oportunidade de estar com demais líderes, hoje nós vivemos num tempo onde as pessoas tratam a igreja como uma empresa, como algo que tem que produzir, como algo que tem que vender, como um produto a ser oferecido, como que se Jesus fosse uma mercadoria, que de vez em quando eu faço até uma promoção a baixo custo, como que se Jesus fosse uma mercadoria que eu tivesse que oferecer, e muitas vezes até o Jesus saiu de cena, e a igreja vende o seu próprio marketing, a sua própria ideia, e aí muitas vezes nós buscamos isso, nós estamos correndo atrás disso. Está errado, meu irmão, está errado. Jesus não é uma mercadoria barata para ser apresentada. Jesus é o Senhor a qual nós o servimos, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o Senhor nos chamou, e Ele espera que nós o sirvamos, que nós nos dediquemos a Ele, que nós nos apresentemos a Ele. Nós não podemos compactuar com essa geração, aonde homens são elevados, aonde homens são servidos. Não, meu irmão, não é esse o nosso chamado, não é essa a nossa vocação, não. Muitas vezes as pessoas vão tratando a igreja, pensando assim, arrecadou quanto? Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas chegaram na igreja? Fulano de tal saiu da outra igreja e veio para a igreja, maravilha, aleluia. Não, meu irmão, eu não estou aqui para uma noite de arrecadação, eu não estou aqui querendo pregar para multidões, eu estou aqui na tentativa de conduzir você, e junto com você nesse barco, nessa jornada, conseguir prestar a Deus um culto que seja agradável
E para mim não importa se você vai gostar desse culto ou não, eu estou falando com o coração aberto. Esse culto não é para você. Se esse culto fosse para alguém, ele seria no máximo para uma pessoa que não tem Jesus, receber Jesus. Para você não. Quando você sai da sua casa e vem para este lugar, a primeira convicção que você precisa ter no seu coração é a necessidade que você tem de servir a Deus, porque se o seu louvor não passou esse telhado de metal, não valeu nada a sua vinda aqui. Se a palavra de Deus não te conduzia a um serviço melhor ao Senhor, você veio aqui à toa, você perdeu o seu tempo. Você está aqui para dedicar a sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu serviço, o seu tempo ao seu Deus. Não é outra maneira. Não é outra maneira. Nós não estamos aqui para saber quanto que arrecadou no final do culto. Nós não estamos aqui para saber se eu preguei para 20 ou para 30 pessoas. Nós estamos aqui para isso. Até porque, por favor, não me compreenda mal, o culto que eu mais gosto é o de terça-feira. Terça-feira eu pego aqui os slides e, como dizem os coaches por aí, eu entrego tudo. Tudo que eu sei eu coloco a pano aberto para os irmãos. Eu ligo para o professor de seminário, que deu aula para mim, me manda o material, me ajuda com isso aqui, não entendi isso aqui na apostila. E o cara me explica, e eu faço isso para você de graça. Que tem igreja que cobra, eu dou isso para você de graça. Algumas pessoas já me perguntaram, por que o senhor não cobrou? Eu não cobrei porque, sem cobrar, vem 7, 8, 10 pessoas, se eu cobrar vai ser só 2 ou 3 aqui. E também porque o Senhor está me dando de graça, né? O professor lá não me cobrou nada para me dar apostila, eu não vou cobrar de você, né? Culto que eu mais gosto aqui é o de terça-feira. E tem terça-feira que nós somos 4, 5. Tem terça-feira que é mais. Mas tem terça-feira que são os irmãos que caminham na escola de profetas há 2, 3, há 2 anos, que tem só 2 anos que a gente começou. Eu saio de casa, irmãos, eu não quero saber se eu vou pregar para 50, para 100, para 200, tomara que um dia Deus dê essa condição, mas nós precisamos entender que nós servimos a um Deus, e nós vamos servir independente do que acontecer, de quem estiver, de quem faltar, de quem não faltar, com dinheiro, sem dinheiro, o importante é servir a Deus com energia, sem energia, servir a Deus com estrutura, sem estrutura, se tiver estrutura melhor. Minha crítica no início é o apego a essas coisas, né? O importante é servir. Nós somos o grão de trigo que precisa frutificar. E a palavra de Jesus relacionada a quem serve a Ele, para esses homens gregos que estavam querendo caminhar com Ele, é uma palavra dura. Porque Ele começa dizendo que se diz respeito em perder a vida lá fora. Coloca na sua cabeça, deixa entrar dentro do seu coração. Deus não te chamou para você aproveitar a vida lá fora, não. Deus te chamou para você dedicar a sua vida a Ele. Quem está experimentando da vida, quem está aproveitando a vida lá fora, vai curtir a vida lá fora, muito bem curtida, e depois vai queimar no fogo do inferno, eternamente. Não vem com essa de que você tem que viver, de que o importante é ser feliz, de que você pode tomar todas as decisões. Isso é uma mentira do diabo. Você não foi chamado por Deus para fazer o que você quer, não. O lema da TIM está errado, né? Eu me lembro, já faz tempo, acho que eles não usam mais esse marketing, mas eu lembro quando eu chegava em Belo Horizonte, descia do ônibus na rodoviária, tinha uma banca de jornal, pouco depois da praça da rodoviária. Aí tinha um slogan da TIM, com um casal de lésbicas se beijando, e escrito assim, ó, viver sem fronteiras. Isso é mentira. Você não foi chamado para viver sem fronteiras. Há limites para a sua caminhada, e eles estão muito bem estabelecidos aqui. E fé você não faz de acordo com o que você quer, ou você acha, eu acho que pode, eu acho que eu devo. Não existe eu acho, não. Meu pensamento aqui é puritano. Eu faço o que está na Bíblia, e o que não está na Bíblia é melhor eu não fazer, porque não está aqui, vai que eu corro o risco. Está muito bem, os nossos limites estão muito bem estabelecidos para o nosso casamento, no relacionamento com o nosso vizinho, com a igreja,
com os nossos amigos, como que eu vivo aqui nessa terra. O objetivo a qual a Bíblia foi escrita e deixada a nós é nos apontar a salvação, e os limites estão muito bem estabelecidos aqui nesse livro. Você não faz de acordo com seu bel prazer, há ações, há atitudes a serem obedecidas, e elas estão aqui na palavra do Senhor. Não é o que o pastor fala, não é o que o líder super grande Master Coach ensina para você, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus nos ensina. Eu gosto muito de uma frase do Paul Washer, né? Não importa o que você pensa, importa o que a Bíblia diz. Para a gente tem que ser isso aí, irmãos. Para nós temos que ser, é isso aí. É perder a vida mesmo, é perder a vida. Talvez tomar um vinho é bom, talvez prostituir é uma maravilha, talvez usar uma droga, ficar zen, um cigarrinho de maconha, até relaxe você. Eu não duvido que isso seja verdade. Quando um amigo seu te oferece algo errado, quando um amigo seu te oferece um entorpecente, eu não duvido que aquilo te deixe zen, tranquilo, esqueça, eu não duvido disso. Mas o Senhor te chamou foi para perder a vida mesmo. Se você acha que aproveitar a vida é sentar na mesa de um boteco, é jogar uma sinuca na roda de amigos, é farriar, prostituir, isso aí é ganhar a vida mesmo. Só que aí você está indo para o inferno. A palavra de Jesus é clara. Talvez você pense assim, se você pensar, você está errado, né? Talvez você pense assim, pastor, mas é tão bom, eu queria tanto aproveitar a vida, por que Jesus me chamou então? Podia ter me chamado mais tarde, né? Chamou cedo demais. Você não entendeu o Evangelho de Cristo, o amor de Deus por você. Se você tivesse entendido o amor de Deus por você, você estaria grato, maravilhado, e o seu sentimento seria o que eu compartilhei com os irmãos aqui há 2 quintas-feiras atrás. Por que o Senhor não me chamou antes? O Senhor me chamou, tinha 15 anos, e o meu pensamento é, por que o Senhor não me chamou antes? Por que Deus não me separou antes? Me livrou de tanta coisa, mas podia ter livrado de outras também, o Senhor. É um sentimento de quem entendeu a graça, entendeu o Evangelho. Nós fomos chamados para perder a vida mesmo. Você vai ver os seus amigos indo para o show e você vai dizer não. Você vai ver os seus amigos, entre aspas, aproveitando a vida e você perdendo, porque você foi chamado para algo maior. Você foi chamado para servir a Deus, não para Ele te servir, é você que serve. E aí Jesus, no meio dessa resposta, após contar uma parábola, falar sobre perder a vida, começa o versículo de número 26, do capítulo 12, dizendo: aquele que me segue deve servir-me. Eu mencionei a versão da Alfalite. Se alguém me serve, siga-me. Olha que coisa maravilhosa. Eu digo que isso é maravilhoso porque, no tempo em que nós vivemos, nós até entendemos a necessidade de seguir Jesus. Você segue Jesus, por isso que você está aqui. Eu conheço os irmãos que estão aqui, então eu sei que entre nós, todos nós aqui já seguimos o Senhor. Você já segue Jesus, você deu ouvidos aos chamados do Senhor para a sua vida, você atendeu ao que Calvino chamou de irresistível chamado da graça. Ou se você é arminiano, você aceitou o chamado, você decidiu por entrar por essa porta. Você já segue Jesus, como várias pessoas seguiam a Jesus durante o seu ministério. Nós precisamos pensar no porquê que nós seguimos a Jesus. E muitas pessoas da nossa geração, esse porquê seguir a Jesus, a convicção está errada. Porque haviam pessoas que seguiam Jesus para comer o pão multiplicado. E na hora que ele falou que tinha que ter comunhão com ele, essas pessoas foram embora. Haviam pessoas que seguiam Jesus até o dia que elas foram curadas. Depois que elas foram curadas, elas não seguiram mais o Senhor. E aliás, nem todos que foram curados seguiram o Senhor, continuaram com Jesus. Nós seguimos, mas talvez nós estamos seguindo Jesus com propósitos errados.
Porque assim como essa geração, apenas estamos esperando alguma coisa em troca. Há quanto tempo você não entrega nada a Jesus? Há quanto tempo você não rende o seu coração a Deus? Há quanto tempo você não queima a sua vida ao Senhor? Há quanto tempo você chega na igreja sempre esperando algo de Deus, sem nunca oferecer-lhe nada? Um dos sinais, um dos termômetros que nós temos, se estamos seguindo a Jesus de verdade, é quando nós olhamos para as nossas intenções. Você não é capaz de dar nada a Jesus. Jesus não merece nada seu. Você para Jesus só quer sugar. Nós somos uma geração de sanguessugas. É, isso mesmo. Nos tornamos amigos de quem nos beneficia. Antigamente a gente era amigo de quem não podia fazer nada por nós. Hoje, quando você vê pessoas com grandes amizades, alguém está sugando dentro desse relacionamento, porque essa é a nossa geração. Você convive com pessoas assim, eu sei, pessoas que talvez estão sugando de você, o tempo todo, e quando você não tem mais o que dar, ela te larga, ela te abandona. Isso antigamente acontecia em proporções menores, hoje é maior. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa com Deus? Nós queremos apenas receber do Senhor, queremos apenas extorquir Deus. Se o Senhor não fizer isso por mim, eu vou largar, eu não vou mais, eu vou deixar. Nós refletimos isso na igreja. Se a igreja não fizer assim, eu mudo, vamos embora. O pastor não fizer a minha vontade. Quando você é assim com o pastor, você é assim com Deus também. Se Deus não fizer a minha vontade, se o irmão não fizer do meu jeito, não serve. Nós somos a geração assim, e muitas vezes nós servimos a Deus dessa maneira, apenas querendo e esperando que Deus faça algo por nós. Mas quando Jesus falou sobre seguidores, e aqui entra o discipulado, né? A palavra seguidor de Jesus, que aparece no Novo Testamento, é talmidim. A palavra talmidim significa aquele que segue o seu mestre a ponto de respirar a poeira do seu caminhar. Entendeu? A palavra discípulo ou seguidor vem de talmidim. Talmidim significa aquele que caminha tão perto do seu mestre que ele respira a poeira do seu caminhar. Na época de Jesus, essa prática de discipulado, ela era comum, por causa da ascensão filosófica grega da época, né? Inclusive nós temos aqui 2 gregos que querem caminhar com Jesus. A filosofia surge com Sócrates, Platão, Aristóteles, no período interbíblico, nos 400 anos entre Zacarias e Malaquias. A ideologia de Platão, ela avança no período interbíblico. No período de Jesus, a filosofia está arrebanhando discípulos e seguidores. Essa ideia de rabi, mestre, ela é uma expressão utilizada para os grupos filosóficos daquela época. Tanto Jesus quanto os discípulos, e não se assuste, Paulo, em todas as suas cartas, em todos os seus escritos, em todas as palavras de Jesus, era um combate constante à ideia filosófica, ao pensamento filosófico. O pensamento filosófico atrapalhou a igreja a crescer. Foi desafio para Paulo nas suas igrejas. Nós vimos aqui em Cartas Paulinas, quase todas as cartas de Paulo mencionavam alguma coisa de ideologia filosófica que ele estava combatendo. Hoje nós somos uma igreja que aceita filosofia. Eu vejo pastores citando com a boca cheia Karl Marx. Eu vejo pastores citando filosofias ideológicas falando que a igreja tem que praticar. Jesus condenava esse negócio. Paulo lutou para que isso não disseminasse.
Quando o Novo Testamento fala assim, a letra mata e o Espírito vivifica, a letra era a filosofia, era o pensamento filosófico, que estava tomando conta da cabeça das pessoas, que estudavam demais a respeito daquele assunto, e aquilo subia para a cabeça dela. O cristão que pensa que a letra mata, o Espírito vivifica, está falando da Bíblia, ele cometeu um pequeno erro de ignorância. A Bíblia foi escrita no 5º século após o nascimento de Jesus, escrita não, fechada, né? O cânon bíblico, a reunião do cânon aconteceu por volta do ano 500 depois de Cristo. O texto foi escrito antes, no 1º século. Não está falando da Bíblia. Você já viu crente falando assim, não pode ler muito a Bíblia não, tem que orar, porque a letra mata, o Espírito vive. Que dia que a Bíblia mataria você, irmão? Misericórdia! A Bíblia vai te aproximar de Deus. Isso é uma fala do diabo, para você não ler a Bíblia e continuar ignorante. Quando o texto falava a letra mata, era o pensamento filosófico, era muito estudar filosofia. A pessoa começava a partir para um campo de pensamento, e ela acabava deixando a experiência espiritual, a comunhão com Deus de lado. Essa letra mata. Essa letra mata, não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. E aí era muito comum os grupos serem formados em volta dos pensamentos religiosos, em volta dos pensamentos filosóficos. Inclusive há teorias que acreditam que Jesus, de fato, não abriu uma igreja, ele fez um pensamento. E a consequência desse pensamento foi o surgimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Essa prática era uma prática comum. E quem seguia mesmo, andava atrás. Essa ideia não é uma ideia nova, Jesus não inventou esse negócio. Ele usou de um sistema que já operava com a filosofia. E quem se tornava um seguidor de Jesus precisava largar tudo e caminhar junto com ele. Lembra de Marcos capítulo 10? O jovem rico chega e fala, Senhor, eu quero seguir-te. Guarda os mandamentos, eu já tenho feito. Vende o que tens e segue. Ele foi embora triste. Eu gosto do texto depois. Na hora que o jovem rico vai embora, o Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, querendo trazer a sardinha para ele, nós deixamos tudo e te seguimos, diferente desse pecador miserável que está indo embora lá. Ele está indo embora, Jesus, mas eu larguei tudo e te servi. Aí Jesus dá uma de leve em Pedro, fala para Pedro assim, aquele que não tiver largado tudo, não é digno de mim. Você já parou para pensar que tinha algo que Pedro não tinha largado? Vou deixar essa incógnita aí para você. Tem algo que Pedro não tinha largado. O tudo do Pedro não era tudo assim não, tinha um trenzinho lá ainda, tinha algo. As pessoas tinham que deixar tudo. O Mateus deixou a coletoria de impostos. Pedro, Tiago e João largaram os barcos na praia, nem venderam os barcos, nem se preocuparam com o que ia acontecer com os peixes que eles tinham apegado na pesca misteriosa, na pesca maravilhosa. E aí largaram tudo e foram. O Mateus saiu da coletoria de impostos, outros deixaram suas famílias, suas casas e foram andar atrás de Jesus. É esse seguidor, é esse exemplo que Jesus está deixando para nós. Em primeiro lugar, seguir a Jesus é deixar tudo. Tem que deixar. Muitos de nós ainda não deixamos algumas coisas que deveríamos deixar. Velha vida tem que ficar para trás. Deixa. Mas eu aproveito tanta vida com esse negócio aqui, isso eu não vou deixar. Jesus, eu vou para a igreja, mas isso aqui eu vou continuar fazendo. Larga. Assume uma posição. Você agora é um seguidor. E não é de qualquer filósofo qualquer que existe por aí. Você é um seguidor de Jesus. E por favor, nem seja um seguidor meu. Não me siga. Siga o Cristo que está em mim. Siga o Cristo que eu prego. É esse que você tem que seguir. Eu não quero cometer o erro de ajuntar discípulos para mim. Misericórdia.
Misericórdia. Quero juntar discípulos, e nem quero que caminhem junto comigo pessoas que querem discípulos para eles. Por isso que recentemente alguns foram embora, porque querem discípulos para si, querem discípulos para andar atrás de si. Eu não quero discípulos para mim, eu quero discípulos para Jesus, eu quero discípulos para o Senhor. Nós temos que seguir a Cristo, nessa caminhada de seguir a Cristo. Eu estou com você, eu vou junto com você, eu preciso fazer as mesmas coisas. Eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho que evangelizar, eu tenho que pregar, eu tenho que dar bom testemunho. Eu estou com você nesse barco, eu tenho que largar coisas. É estar perto. O seguir Jesus de João 12 é estar perto. Tão perto a ponto de respirar a poeira do caminhar de Jesus. Só que tem um fator interessante, porque acho que você conseguiu compreender o que eu quis dizer sobre seguir. Mas o texto diz que aquele que me segue, sirva-me. Não parou no seguir. Você está seguindo Jesus? Agora você tem que servir ao Senhor. Com que você está servindo a Jesus? Quando Jesus saiu com seus discípulos, tinham pessoas que serviam Jesus andando com ele, recebendo o discipulado. Eles estão servindo a Jesus. Eles não pense você que Jesus é um popstar, né? E na hora que ele ia passar, o Pedro ia lá e passava uma vassourinha. Na hora que Jesus tossia, alguém chegava, aí o Mateus chegava com um lencinho, né? Na hora que Jesus falava assim, que sede, aí o Barnabé ia pegar água. Não era esse servir. Não era Jesus sentado numa cadeira e os discípulos trabalhando, arrumando. Não era isso. Não era isso. Em momento nenhum foi isso. O servir deles, inclusive, seria mais importante depois. Porque Jesus fala assim, eles têm um noivo, precisa jejuar agora. Quando eles não tiverem o noivo, eles jejuarão. O que Jesus quis dizer com essa resposta? Que o servir dos discípulos não era agora. Não era bajular Jesus. Na minha leitura bíblica dessa semana, eu estava lendo o 2 Samuel 25. Não é 25 não, eu estava lendo 2 Samuel, e aí tem aquele texto que o Davi fala assim, se eu bebesse da água da fonte, lá da porta de Jerusalém. Aí o servo do Davi vai lá e arrisca a água, arrisca a vida, para pegar um pouquinho de água, e levar para o rei. Na hora que ele chega com o rei com a água, ele derrama na terra e fala assim, vocês é louco? Vocês é doido? Vou beber essa água nunca. Vocês quase morreram para conseguir. Eu jamais pedi vocês. Eu só senti saudade da água. Eu não falei, eu não queria que vocês fizessem isso, não. Não era assim com Jesus. Quero beber lá da água da fonte. Aí alguém corria. Não era esse servir. Porque hoje a gente vê, né, líderes querendo ser servidos dessa maneira, né? O líder acha que ele tem que ser honrado todo dia. Eu conheço igrejas por aí que o líder é honrado todo dia. Todo dia ele ganha um presente, todo dia bate palma para ele, todo dia ele é aclamado, todo dia esse cara deve ser muito bom. Porque para ser aclamado todo dia, né? Nem Jesus foi todo dia. Nós entendemos errado. Se eu achar que você tem que ficar lá na minha casa, arrumando casa para Edileia, uma vez a irmã da igreja falou isso com a gente, né? Acho que foi quando o Tiago nasceu, ou a Gabriele, né? Quando a Gabriele nasceu, a irmã falou assim, mas as irmãs da igreja não estão indo lá arrumar sua casa não? Eu nem quero que as irmãs da igreja vão lá em casa arrumar a casa. As irmãs da igreja já têm trabalho demais. Elas têm que ficar lá, vão arrumar a casa para Edileia. Não, irmãos, isso não é honra não, isso não é honra. Isso aí é entender errado o evangelho da graça, porque você não tem que me servir, você tem que servir a Cristo, ao Senhor. O servir desses discípulos é um servir a Jesus. Jesus olha para eles e fala assim, obras maiores do que as minhas vocês farão. O servir de Jesus para os discípulos é assim, vai, expulsa demônio, cura enfermo, liberta cativo, ajuda os pobres e depois vocês voltam. Missão dos 70. Isso aí é o servir a Jesus. Isso é o servir o Senhor.
Jesus tinha pessoas que serviam andando junto com ele, pensando no futuro, no ministério futuro, que eram os discípulos. Algumas pessoas serviam ao Senhor abrindo as portas de casa. Em quantas, é incontável, não dá para falar para você, foram X casas, que quando Jesus chegava numa determinada cidade, alguém abria. Você acha que eles dormiam na rua? Desmontavam um acampamento ali na praça pública, municipal, Jesus está lá, não, era na casa de alguém. Em todo lugar que Jesus chegava, alguém abria a porta, recebia, fazia almoço, janta, e que alegria, né? Receber Jesus em casa, meu Deus do céu, eu imagino a satisfação das pessoas que compreendiam isso. O Senhor está aqui, eu vou tirar aqui o melhor talher, eu vou fazer aqui minha melhor receita, eu vou colocar Jesus na melhor cama que tiver da casa. Não era uma obrigação para aquelas pessoas assim, Jesus está aqui, dorme aí no canto aí, Jesus, não era não, era feito melhor, pessoas abriam as portas de sua casa, para servir Jesus, abrindo, recebendo, e as mulheres que serviam Jesus com seus bens, eu acho isso fantástico, entre elas Herodias, a mulher do Herodes, bancava financeiramente o ministério de Jesus. Ela não podia andar junto com os discípulos, ela não podia fazer a missão dos 70, mas ela empenhava os recursos que ela tinha no ministério de Jesus. E se acha que era só Herodias, eu estou citando Herodias, porque no meu entendimento, ela devia ser a que tinha mais condições, né? O camarada tinha um cargo público romano, né? O dinheiro vinha fácil, ele era concursado, a vida dele era mais fácil, né? Então eu imagino que ela tinha mais, mas e a Joana, que também servia Jesus com seus bens? Irmãos, não estou falando isso para arrancar dinheiro de você não, claro, eu estou falando para você o Evangelho, né? Mas que saudade da igreja que entendia que os nossos bens eram para o Senhor. Que saudade da igreja que tinha essa compreensão, da pessoa que entendia que se ela tinha um carro, ela podia dar carona a quem não tinha. Que saudade da igreja que abria as portas, sabendo que se recebe a igreja, está recebendo o próprio Senhor. Se serve um copo d'água para um pequenino, não é para um pastor não, para o menor do reino de Deus, está servindo um copo d'água para o próprio Jesus. Que saudade da igreja que não é materialista, que não pensa somente em si própria. Que saudade da igreja que os líderes não ganhavam uns 10, 20 salários mínimos, mas a igreja tinha uma obra social de impacto na sua comunidade. Que saudade dessa igreja. O que adianta nós vermos por aí tantos belos, lindos prédios, maravilhosa estrutura, para uma igreja que não faz nada socialmente? Que louvor há nisso, irmãos? Que glória há nisso? Nós entrarmos na Igreja Batista Nacional Atos e termos uma excelente estrutura e sermos incapazes de ajudar alguém? Que glória há nisso? Como que nós temos servido a Jesus? Haviam pessoas que serviam ao Senhor com o que tinham. Haviam pessoas que serviam a Jesus propagando a palavra. Não eram os discípulos. A mulher samaritana não era uma discípula de Jesus. Não era. E essa mulher sozinha evangelizou Samaria. Trocou meia dúzia de palavras com ela no poço de Jacó. Desceu na cidade. Observação, grande observação. Os discípulos foram na cidade, entrar e sair, ninguém sabia nem quem eram os discípulos. A mulher sozinha volta para a cidade. Na hora que Jesus e os discípulos chegam na cidade, está todo mundo esperando. A mulher saiu no comércio, encontrei, o profeta chegou. Os discípulos de Jesus não fizeram isso na hora que eles foram na cidade. A mulher samaritana, na hora que Jesus chega, está todo mundo à porta da cidade, esperando. Quem é o profeta que ela disse que chegou? A mulher sozinha ganhou uma cidade inteira. As pessoas, Jesus haviam servos que levavam o evangelho adiante, que propagavam, que fizeram o evangelho queimar por Samaria, por toda a Judéia, por toda a Galileia, como um fogo no canavial ali, se esparramou. Por isso, 3 anos e meio é muito pouco.
É dele começar a pregar até morrer por perseguição a essa pregação, 3 anos e meio não é nada. Aquilo lastrou igual fogo no meio da cana. Tinha pessoas que propagavam. A minha pergunta, para a gente caminhar para um final no século 21, no ano de 2025, é: cadê esses discípulos? Cadê as pessoas com o coração queimando para fazer algo para Deus? Cadê as pessoas que não querem apenas seguir, mas entenderam a necessidade de servir a Jesus? Por que nós somos e nos tornamos telespectadores de culto? Por que nós pensamos que precisamos apenas receber de Deus? Cadê os chamados, vocacionados pelo Senhor, para servir, para fazer algo para Deus? Você não tem que fazer tudo. Você não tem que fazer o que você não sabe ou não consegue fazer. Mas fazer nada tem sido a solução para você? Ela está errada. Talvez nem com a sua oferta você tenha servido a Deus. Talvez nem com o seu coração você tenha servido ao Senhor. E tem pessoas que não servem a Deus nem com oferta, e tem pessoas que ofertam e não servem a Deus com o coração. Os dois estão errados. Cadê seu coração para Deus? Nós dedicamos tanto empenho a coisas dessa terra, que são passageiras, e esquecemos de cumprir aquilo que Jesus espera de nós. E para servir a Deus, não existe vocacionado. Todos os seguidores têm que ser. Lá na frente, ele vai chamar um para pastor, outro para profeta, outro para evangelista, outro para doutores e mestres e tal. Lá na frente. O chamado aqui, servir, é geral. Nós precisamos voltar a ser a igreja que entra dentro da igreja pensando: como eu posso servir a Jesus? E eu não preciso te lembrar, eu vou fazer isso para que a pregação não termine na exortação, mas eu não preciso te lembrar que o que você faz para Jesus nunca fica em vão. O Pedro cobrou do Jesus, eu citei aqui Marcos 10, não cobrou? Senhor, nós largamos tudo. E Jesus vira para ele e fala assim: que não receba 100 vezes mais no presente e no porvir a vida eterna. Você quer ser abençoado por Deus aqui nessa terra? Sirva. Pastor, não estou podendo cantar no louvor, não estou podendo limpar, não estou podendo cozinhar, não estou podendo, mas está aqui a oferta, está lá no gasofilácio. Você está servindo. Não estou podendo fazer, mas estou na oração, pastor. Garrei lá no relógio de oração para o Arthur, vou assumir lá uns 4 horários, vou encher aquele relógio no que falta lá, que eu vou servir a Deus, nem que seja orando por alguém. Há algo que você pode fazer, e tudo que você fizer para o Senhor, Ele te recompensará. O texto em Marcos diz: 100 vezes mais no presente. Ele vai te retribuir, Ele vai fazer. Não conheço ninguém que serviu a Deus e ficou em vão, muito pelo contrário. A pessoa, quanto mais serve a Deus, pode vir momentos difíceis, podem ter parênteses, tempestades fazem parte da caminhada, enfrentaremos desertos, mas Deus vai te honrar, porque você está seguindo e servindo a Ele. Vai! Quem tem 30, 20, 15 anos de caminhada aí sabe que o Senhor honra, que o Senhor não deixa em vão, o Senhor manda o recurso, o Senhor dá, e se Ele não der nada aqui nessa terra, mesmo assim valeu a pena, porque na hora que você se encontrar com Ele, pessoalmente Ele vai chegar e vai falar para você assim: Sandra, está aqui a sua coroa. Vai falar, Sandra, olhando nos seus olhos: Sandra, está aqui as suas intercessões. Ele vai falar para você: se não fizer nada nessa terra, lá na Nova Jerusalém, algo está sendo preparado para você. Cadê os discípulos? Cadê os servos de Jesus? Cadê aqueles que querem servir? A igreja está caminhando numa direção muito perigosa. Muitas pessoas hoje pensam
que para servir tem que ser assalariado. Existem igrejas que pagam para quem toca no louvor, para quem prega, para quem fica na porta, para quem faz tudo. Tudo tem que pagar e ninguém serve com mais nada. E existem pessoas que acham assim: eu pago e agora eu quero ser servido. Está errado. Nós precisamos servir a Deus com algo. Comece servindo a Deus com as pequenas coisas. Você já parou para pensar que talvez a pessoa que está ao seu lado só precisa de um abraço? E você pode servir a Deus abraçando essa pessoa, dando ela o ombro para ela chorar, recebendo um visitante, falando para ele, olhando nos olhos dele e dizendo: seja bem-vindo. Talvez você não tenha coragem de pregar para alguém, você é tímido, você tem que ter cuidado com isso, mas acontece, né? Mas não é possível que receber alguém, chegou um visitante na igreja, que não é crente, você não está fazendo isso pela igreja. A igreja talvez escolha as consequências do seu serviço, mas não é para a igreja, é para o Senhor. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, lá em Pará de Minas, na Igreja Batista Nacional de Pará de Minas, eu participei do culto, eu fui levado por um colega meu, quase que à força. No final do culto, tinha uma irmã na igreja, eu não sei se ela frequenta lá mais, tem muito tempo que eu não vou lá. A irmã chama Cássia. Irmãos, eu era uma pessoa toda retraída, complexada, cheia de complexos, por ser pobre, muito retraído mesmo, me sentia rebaixado, humilhado, pior do que as pessoas. Eu achava assim, que eu era uma pessoa que ninguém queria abraçar, ser recebido num lugar. E aí, antes de eu ir embora, essa irmã Cássia chegou para mim, me deu um abraço, e ela falou para mim assim, eu vi nos olhos dela que aquilo era verdade. A Cássia falou comigo assim: você é bem-vindo aqui, em nome de Jesus, você é bem-vindo, o que você precisar, eu estou aqui, conta comigo, eu quero te ajudar. Eu acho que eu nunca precisei ou pedi uma ajuda à Cássia, nunca pedi à Cássia nenhum favor. Aliás, tem anos que eu não vejo a Cássia, de vez em quando vejo uma postagem no Instagram, né? O Instagram dá para a gente hoje essa facilidade. Acho que eu nunca precisei da Cássia para nada, não consigo me lembrar, mas aquele abraço fez toda a diferença. Eu senti assim, a lágrima veio no olho para chorar. Eu senti assim, gente, eu sou bem recebido aqui. Sirva ao Senhor com um abraço, sirva ao Senhor com um pouco que Ele tem te dado, algo Ele tem colocado nas suas mãos, sirva ao Senhor com esse pouco. Ah, pastor, mas eu estou passando tanto problema, tanta dificuldade. Mesmo no seu problema, sirva a Deus, não deixe de servir ao Senhor, porque quem segue Jesus deve segui-lo, e onde eu estiver, disse Jesus, ali estará também o meu servo. Se prepare para estar aonde Jesus está. E tem hora que Jesus vai estar em lugar complicado. Em João 8, por exemplo, eles queriam apedrejar Jesus, e os discípulos estavam lá. Jesus vai ser levado a momentos tempestuosos. Quantas tempestades? Foram 2 ou 3. Numa delas ele chegou andando sobre as águas, nas outras 2 ele estava no barco. E os discípulos pensaram até que iam morrer. Você serve Jesus e tem dia que você vai pensar assim: não, agora acabou, agora nós morremos tudo aqui. Tem dia que vai ter perseguição, mas você vai estar onde Jesus está. Ah, pastor, mas aí é pesado. Mas não se esqueça de que os discípulos também estavam quando o pão multiplicou. Eles viram paralíticos andar, eles viram cegos enxergar, eles viram um milagre acontecer, porque estavam perto de Jesus. Então, onde Jesus te levar, você tem que estar com Ele. Não, eu vou com Jesus só no pão. Não, vai com Jesus dentro do barco, vai com Jesus para o centro da tempestade, vai lá, as fortes ondas, mas você vai ver Ele se colocar de pé no barco e falar assim: acalma-te mar, cala-te vento, e na mesma hora a grande bonança. E assim como os discípulos, você também vai falar: quem é esse, que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse?
Esse é o Jesus que você anda com Ele. É o Jesus que multiplica pão, é o Jesus que acalma o mar, é o Jesus que ressuscita morto, é o Jesus que cura o enfermo, é Jesus que liberta o oprimido, é Jesus que muda a história, mudou a sua, é o Jesus que faz o impossível, é o Jesus que aquilo que para o homem é impossível, para Ele é possível, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Caminhar com Jesus é bom, porque a caminhada com Jesus é uma caminhada de milagres, é uma caminhada de fortalecimento, é uma caminhada onde Ele não te abandona, é uma caminhada onde quando ninguém tiver palavra nenhuma para te dar, Ele na pessoa do Espírito Santo vai confortar o seu coração e vai te fortalecer nessa jornada. Aleluia. Caminhe com Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda Ele, meu irmão, porque Ele é digno. Aleluia. E se coloque de pé. Se coloque de pé, enquanto o pessoal do louvor vai adorar a Deus com mais uma canção. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero perguntar para mim e para você nessa noite. Cadê os seguidores? Cadê os discípulos de Jesus? Cadê o servo? Cadê o servo do Senhor? Talvez você está parado há tanto tempo. Talvez seu serviço a Deus está enterrado como um talento daquela parábola. Você tem servido a Deus com o quê? Estou dizendo que os que você serve a Deus tem que ser visto pelo homem, não. Eu não estou aqui olhando o que você faz ou o que você deixou de fazer. Isso é uma palavra. E eu espero que ela tenha alcançado o seu coração. Mas você tem servido a Deus com o que, meu irmão? Com o que você tem se apresentado diante do Senhor? Queria convidar você nessa noite a fazer um voto para Deus. Volta a servir, volta à presença dEle, volta a fazer por Ele. Para de olhar para o primeiro amor apenas como algo do passado. Deus está te chamando para fazer coisas maiores do que naquele tempo. Deus quer te usar mais do que te usava naquele tempo. Deus tem coisas novas para mim e para você nessa noite. Seja um servo, abra o seu coração para servir. Fala com o Senhor aí, faça a sua oração. Antes da minha, Deus quer ouvir a sua oração. Faça a sua oração ao Pai. Pede Ele para te levantar, para te levar à condição de servo. Em nome de Jesus. Aleluia.